alimentos que aumentam a sua ansiedade. Será que leite aumenta a ansiedade? Café, glúten, açúcar, adoçante, o que realmente piora a sua ansiedade? A verdade é que muita gente está alimentando o próprio transtorno sem saber. Hoje eu vou te mostrar os 5 alimentos que mais aumentam a ansiedade e te contar qual é o que eu tiro primeiro dos pacientes quando a crise aperta. Mas, no final, eu tenho uma coisa ainda melhor para te contar. Como você pode comer o que você quiser e, mesmo assim, não ter ansiedade. Eu sou Vinícius Campos, neurocientista especializado na ansiedade e já adianto, não é modinha, não é terrorismo alimentar, é ciência. Ansiedade não é só emocional, ela também é fisiológica, ou seja, o que você come interfere e muito na forma como o seu corpo lida com o estresse e com todos os gatilhos emocionais relacionados à ansiedade. Então vamos agora aos 5 alimentos que podem piorar ou até provocar sintomas de ansiedade. O primeiro deles, para surpresa de ninguém, é a cafeína. Mas aqui tem um detalhe importante. A maioria das pessoas pensa só no café. E aí cortam o café, mas continuam tomando chá preto, energético, refrigerante tipo cola, pré-treino, e todos esses têm cafeína. A cafeína estimula o sistema nervoso simpático, o mesmo sistema que dispara quando você entra em estado de alerta. É o famoso modo luta ou fuga. Então, se você já está com o sistema nervoso hiperativado, ela funciona como um combustível. O coração dispara, a mão sua, a mente acelera. Se você está no meio de uma crise, isso ainda pode piorar e muito. Por isso, um dos primeiros passos que recomendo para quem está em crise de ansiedade é suspender a cafeína completamente por um determinado tempo. Presta atenção, não é que isso vai resolver, eu só estou apagando o incêndio. Depois, com o corpo regulado, a gente pode reintroduzir o café em doses pequenas e, obviamente, nos momentos certos. O segundo alimento da lista é o açúcar refinado. E aqui o problema é mais complexo do que parece. O açúcar dá um pico de glicose no sangue e isso gera uma euforia temporária. Só que logo depois vem a queda, o que a gente chama de hipoglicemia reativa. Essa queda brusca pode causar irritabilidade, tremores, fraqueza e até taquicardia, ou seja, sintomas físicos muito parecidos com o da ansiedade. Além disso, o excesso de açúcar desequilibra o intestino e favorece processos inflamatórios, e isso também piora a sua saúde mental. Lembra, o intestino é o nosso segundo cérebro. Terceiro ponto, os adoçantes artificiais. Tem muita gente que troca o açúcar por adoçante achando que está resolvendo o problema. Mas alguns adoçantes, como o aspartame, podem interferir na produção de neurotransmissores como a serotonina. E a serotonina é uma das substâncias mais importantes para regular o humor, o sono e a sensação principalmente de bem-estar. O problema não é usar adoçante de vez em quando. O problema não é usar adoçante de vez em quando. O problema é o consumo crônico em grandes quantidades, especialmente em pessoas sensíveis. Se você toma refrigerante zero o dia todo ou usa 3 pacotinhos de adoçante no café, vale repensar. O quarto item da lista é o álcool. Sim, o álcool. Todo mundo toma para relaxar, mas é um pouco mais complicado do que parece. Ele é um ansiolítico no começo, mais ansioso depois. Vinícius, como assim? Quando você bebe, o álcool estimula o GABA, que é um neurotransmissor que acalma o cérebro.
você se sente mais leve, mais relaxado, mas depois o corpo entra em um estado de compensação. E aí o rebote pode ser mais do que ansiedade, mais irritação, mais insônia. Além disso, o álcool atrapalha muito a qualidade do seu sono. E dormir mal, como você já sabe, é um prato cheio para a sua crise de ansiedade retornar ainda mais violenta. E o quinto alimento da lista é o leite de vaca. Essa talvez seja a mais polêmica. O leite, especialmente o leite de vaca tradicional, tem proteínas que podem gerar inflamação em pessoas mais sensíveis. E essa inflamação não necessariamente te dá sintomas digestivos. Às vezes a pessoa não sente nada no estômago, mas o intestino já está inflamado. E esse intestino inflamado afeta diretamente o cérebro. De novo, porque os dois estão totalmente conectados. A inflamação no intestino pode desregular a produção de serotonina e pode aumentar o cortisol, obviamente alterando o seu sono. Por isso, quando vejo um paciente com sintomas muito intensos e corpo hiperreativo, muitas vezes a primeira coisa que eu recomendo é tirar o leite. Agora, deixa eu te contar o mais importante de tudo isso agora. Saber quais alimentos pioram a ansiedade não significa que você precisa viver com medo de comer. Esse é um erro muito comum e, inclusive, muito perigoso. Tem gente que descobre essas informações e entram numa espiral de vigilância, de culpa, de obsessão. Fico com medo de sair com os amigos, com medo de comer uma sobremesa, com medo de errar. E isso é muito importante você começar a prestar atenção. Só que o medo do alimento também gera ansiedade, também é ansiedade. E aí a pessoa ela cria uma prisão, vira refém do seu próprio controle. E não é isso que eu ensino, não é isso que eu quero para você. Afinal, nós queremos liberdade. Liberdade emocional não é viver evitando tudo o tempo todo. É conhecer o seu corpo, entender os seus gatilhos e fazer escolhas conscientes, sem culpa e sem medo. Sim, cortar cafeína por um tempo pode ajudar. Evitar açúcar pode aliviar sintomas. Mas a saída real não é ficar controlando o prato. É regular o seu sistema como um todo. É programar o alarme que está disparando sem motivo. E é por isso que eu falo tanto aqui sobre esse tratamento sem remédio que eu aplico com os meus pacientes. Porque ele não depende de dieta rígida, de exercício exaustivo, nem de cortar tudo da sua vida. Ele depende de uma coisa só: entendimento e compreensão. Quando você entende o que está acontecendo com você, o corpo relaxa, o sintoma diminui e, obviamente, a sua vida volta. A sua vida é reestabelecida. Se você quiser dar esse passo, comenta aqui embaixo. Quero aprender a lidar com a ansiedade. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e manda para alguém que precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo.